A paz do Senhor Jesus, ô glória. Aqui quem está falando, amados irmãos, é a irmã Michele, de João Pessoa, Paraíba. Quero compartilhar com os amados irmãos uma palavra que se encontra no livro de Marcos, aleluia, capítulo 5, versículo 27, que diz assim: E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? O meu manto, respondeu os seus discípulos. Visse que a multidão te cerca ao teu redor e ainda pergunta: quem te tocou? A mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Parou e veio quem tinha feito aquilo. Então a mulher prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, e tocou-lhe toda a verdade. Aleluia. Ela contou toda a verdade. Glória a Deus. Aleluia. E naquele momento, irmãos, aleluia, aquela mulher contando para Jesus, aleluia, o que tinha acontecido, o Senhor se encheu de misericórdia e compaixão. O Senhor não só curou, aleluia, a enfermidade física, mas também o Senhor curou a alma dela que estava carente e necessitada de uma palavra. Jesus olhou para ela, aleluia, com um olhar de amor e disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, palavra gloriosa, a qual eu posso, irmão, tirar grande lição da parte do Senhor para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Esta mulher estava sofrendo, mas ela determinou dentro dela que ia, aleluia, em busca de Jesus. E ela disse: só basta eu tocar no manto dele, na orla dele, e eu vou ser liberta, eu vou ser curada. Aleluia. Eu não sei como é que você se encontra, mas se você crê, se você confiar de todo o seu coração e tocar no Senhor Jesus, você vai estar curada. Você vai estar liberta, aleluia, glória a Deus. E nesta manhã, aleluia, eu senti no meu coração de gravar esta mensagem, esta palavra. E também, irmãos, aleluia, de dar o meu testemunho. No mês de julho, fez um ano, aleluia, glória a Deus, que eu estava, irmãos, aleluia, em casa, com meu filho e meu esposo, e pela manhã, como de costume, aleluia, eu me acordei para fazer o café do meu esposo, para ele ir trabalhar. E quando eu me levantei, aleluia, eu senti uma grande e forte dor na minha barriga. E eu não estava aguentando nem levantar. Só que eu, como mulher, eu tenho meus afazeres, aleluia. E eu pedi para que meu esposo me desse um remédio para mim tomar. E ali eu tomei, irmãos.
e pedi ao Senhor força e me levantei para fazer o café do meu esposo, que ele iria trabalhar naquele dia. Para mim, irmão, era um dia normal, como todos os dias de costume, de preparar o café do meu esposo para ele ir trabalhar. E quando eu cheguei na cozinha, que eu fiz o café do meu esposo, aleluia, coloquei para ele tomar café e voltei para a pia para ajeitar as coisas. E ali eu senti uma grande, forte dor na minha barriga, mas uma dor muito forte, irmão. Uma dor insuportável. Aleluia. E quando eu olhei, irmãos, eu comecei a sangrar, mas sangrar muito, muito mesmo. E era em volta, amada igreja, umas 6 da manhã. Aleluia. E naquela manhã, irmãos, eu tive uma grande hemorragia. E eu comecei a sangrar muito. Mas era muito sangue, irmãos, muito sangue. E meu esposo olhou para mim e disse: O chão está todo melado de sangue, o que está acontecendo? Eu disse: Eu não sei, Pedro. Eu só sei que eu estou sentindo muita dor na minha barriga. E eu fui para o banheiro, irmãos, e ali eu comecei a sangrar. E cada hora que se passava, irmãos, saía mais sangue. O meu esposo, aleluia, ele ficou preocupado. E ele disse: Como é que eu vou trabalhar, deixar você assim? Eu disse: Não tem condição de você sair, meu filho. Eu preciso de você. E ali, irmãos, eu comecei a sangrar muito. Meu filho pequeno só tinha apenas 6 meses, ainda ia fazer 7 meses. Aleluia. E ali naquele momento, eu sangrando muito, eu comecei a esfalecer o meu corpo. Eu comecei meu corpo a ficar gelado, meus lábios roxos, meus dedos dos pés começou a ficar roxo. Até então, irmão, eu sangrando, eu estava glorificando a Deus, pedindo para que Deus tivesse misericórdia de mim. Mas eu estava sentindo um frio muito grande da morte. E meu esposo pediu ajuda. Os hospitais ligou para o SAMU daqui. E o SAMU falou que não poderia nos ajudar, que ele tinha que ligar para a maternidade, onde eu tive meu filho. E, irmãos, meu esposo foi pedir ajuda aos meus vizinhos, eles também não estavam em casa. E ali, eu passando por aquela situação, eu comecei a perguntar ao Senhor. Senhor, eu orei tanto pelo meu filho, Senhor, e agora eu vou partir, eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou ver meu filho andar, eu não vou ver meu filho chamar eu de mamãe. E eu comecei a conversar com o Senhor. E aquele frio ia aumentando, e meu corpo esfalecendo, muita fraqueza, amada igreja, no meu corpo. Já estava chegando a 9 horas da manhã e o sangramento não parava de sangrar. E era muito sangue que estava saindo dentro de mim. E ali, meus amados irmãos, eu chorando, aleluia, e eu falando para meu esposo que eu iria partir e que ele cuidasse do nosso filho, aleluia. Só que o nosso Senhor Jesus é aquele que faz promessa, irmãos, as promessas do Senhor, aleluia, não se acaba, aleluia. O Senhor, ele tem a promessa na minha vida, aleluia. Só que no momento do sofrimento, eu achei que ali já era o meu fim, aleluia. E ali, irmãos, eu comecei a chorar, eu me desesperei, aleluia. Quando eu estava sentindo aquele frio muito grande, aquela fraqueza, meu corpo todo esmolecido, eu comecei a chorar. Eu comecei a pedir que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida.
pois eu estava tão feliz porque meu filho já ia fazer 7 meses, eu ia voltar a trabalhar, estava cheio de sonho, de expectativa para ajudar meu esposo. Aleluia, glória a Deus. E veio essa situação, essa enfermidade. E ali, irmãos, eu estava à beira da morte, sozinha em casa, mas meu esposo e meu filho. E ninguém queria nos ajudar. Aleluia. Mas eu lembrei daquele versículo que se encontra lá em Salmo 23, versículo 4, que o salmista dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, porque o Senhor me sustentará, me ajudará. E ali eu comecei a glorificar o Senhor. Aleluia. Comecei a lembrar desse versículo. Aleluia. Imediatamente, irmãos, Deus deu uma ousadia ao meu esposo muito grande. Aleluia. O meu esposo, irmãos, colocou a mão na minha barriga. Aleluia. E começou a repreender aquele sangramento. Oh, glória. E ele começou a orar. E começou a orar. E começou a orar e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, cura minha esposa. Senhor, distante esse sangue, meu Pai. Ajuda, Senhor, nós. Repreende esse espírito da morte agora, Senhor. Toca, Senhor, na minha esposa agora. Toca, Senhor, na minha esposa agora. E ali, irmãos, aleluia, o Senhor tocou na minha vida. E ali o sangue foi diminuindo. Aleluia. O sangue foi diminuindo, irmãos. Aleluia. E fosse e foi ali, irmão, cessando mais. Aleluia. Aquela frieza foi passando. Os meus pés que estavam gelados, meu corpo gelado. Aleluia, glória a Deus. Começou a esquentar, o sangue começou a movimentar no meu corpo. Aleluia. E ali eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Passou-se os dias, irmãos, eu fiquei muito fraca. Aleluia. Eu fiquei muito fraca. Eu não tinha força nem de ficar muito tempo em pé com meu filho pequeno nos braços, sozinha. Mas eu não questionava o Senhor, irmãs. Eu não culpava pelaquela situação que eu estava passando, porque eu sabia que era o Senhor me ensinando. Aleluia, glória a Deus. E eu não tinha força, irmãs, nem de colocar o lixo, aleluia, lá fora. Mas mesmo assim, irmãs, eu ia, eu pedia força ao Senhor. Meu esposo saía para trabalhar, mas eu não deixava de fazer o café dele, mesmo eu estando fraca, mesmo eu ter ficado muito debilitada. Ele ia trabalhar e dizia: não precisa você se preocupar com as coisas, quando eu chegar eu faço. Eu tá certo. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá força para me fazer meus afazeres, Senhor. É a minha responsabilidade, Senhor, de eu cuidar da minha casa e do meu filho e do meu esposo. Chega aqui, Senhor. E ali, irmãos, eu comecei a fazer minhas coisinhas. E o Senhor ia me dando força. E eu varria a casa, sentava. Varria os quartos, sentava um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor me dava força. Quando meu esposo chegava do trabalho, a casa estava limpinha, a comida feita, a roupa lavada, o nosso filho limpinho. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor vai me dando força. E eu dizia: Senhor, eu não aceito isso não, Senhor. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei. E agora até para cuidar da minha casa tá difícil, Senhor. E eu continuei em oração, irmãs. Meu esposo fez uma campanha por mim. Começamos a louvar os hinos da harpa todo dia. A gente louvava 7 hinos pela minha vida e pela minha saúde. E o Senhor foi restaurando. Eu fiquei com a sequela
do meu lado direito, da minha perna. Toda vez quando eu ficava muito tempo em pé, a minha veia queimava muito, ardia muito. E eu pedindo ao Senhor que o Senhor me ajudasse. E o Senhor foi diminuindo a dor, irmãos. E para a glória de Deus, aleluia. Essa sequela não me impede de cuidar da minha casa, não me impede de pregar a palavra do Senhor, aleluia. E eu pensava que era impossível voltar a trabalhar, pois a minha profissão é um pouco pesada, aleluia. Eu trabalho na área da limpeza, aleluia. Mas foi essa área, aleluia, que o Senhor me deu sabedoria para mim trabalhar. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir força para que o Senhor chegasse e abrisse as portas para mim. E me desse força para mim trabalhar, para me ajudar meu esposo. Aleluia. E o Senhor começou a restaurar, irmãs, minha saúde. Eu voltei a trabalhar para a glória de Deus. Aleluia. Mas, irmã Michele, mas e essa sequela, como ficou? Aleluia, glória a Deus. O Senhor deixou uma marquinha, aleluia, para mim nunca esquecer que eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas Ele se encheu de compaixão e de misericórdia e me deu fôlego de vida. Aleluia. E eu estou aqui, irmãs. Aleluia. Neste dia de hoje, gravando o meu testemunho. Aleluia. Para que você, irmãs e irmãos, não venha se limitar perante a dificuldade e não venha questionar o Senhor pelo seu sofrimento. Lembre que em todas as provações o Senhor, Ele é conosco. Aleluia. Passei, irmãos, por essa situação. Aleluia. E Deus me deu vitória. Aleluia. Voltei a trabalhar. Voltei, irmãs, a levar a palavra do Senhor, que eu estava com dificuldade de passar muito tempo em pé. Aleluia. Voltei a fazer minhas atividades. Aleluia. E eu glorifico ao Senhor. Irmã, e a sequela, irmã? Irmã, eu glorifico a Deus, porque o Senhor em tudo, aleluia, Ele tem cuidado de nós. E eu agradeço muito ao Senhor por tudo que eu passei, irmão. E foi uma experiência que eu passei, porque o Senhor é o dono da vida, aleluia. E eu contei essa passagem bíblica no começo, porque é parecido um pouco com a minha história, aleluia. Passou-se os meses, eu continuei, aleluia, sentindo muita dor na minha perna, mas eu continuei orando e buscando a presença do Senhor, aleluia. E quando eu estava naquela situação, eu lembrava dessa passagem. Eu dizia, Senhor, como foi doloroso aquela mulher passar 12 anos, Senhor, sangrando. Se eu, Senhor, passei só essas horas, estou assim nessa situação. Porque depois que meu esposo orou em mim, irmãos, aleluia, o sangue diminuiu. Mas eu passei ainda alguns meses ainda sangrando. Mas aquele sangue controlado, aleluia. Mas eu me tratei, aleluia. E o Senhor se encheu de misericórdia e me deu minha cura. Aleluia, glória a Deus. Ficou só uma sequela no meu lado direito, que nem eu falei. Mas eu glorifico a Deus, porque essa sequela não me impede de fazer a obra do Senhor, não me impede de cuidar da minha casa, aleluia. Não me impede de trabalhar fora, aleluia, irmãs. Não bote dificuldade para você fazer seus afazeres. Não fique, aleluia, culpando Deus pelo seu sofrimento, mas glorifique a Deus, aleluia, por tudo. Se o Senhor, aleluia, fala que passa conosco no vale da sombra da morte, é verdade, amada, Ele passa sim, aleluia. E eu glorifico a Deus, irmão, por esta oportunidade de compartilhar o meu testemunho com a Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a igreja poderosamente
E que esse testemunho, irmãos, venha edificar a sua vida, minhas irmãs. E que Deus abençoe poderosamente a Igreja de Cristo nesse dia. Amém? Oh, glória a Deus!